Se você tem filhos, quero que pense em como responderia a essas perguntas. Seus filhos são filhos de Deus? Seus filhos pertencem ao povo de Deus? São membros da aliança de Deus, da congregação do Senhor? Como deveríamos nós, como cristãos, pensar sobre nossos filhos? Essas são as questões básicas que são centrais para a questão de saber se os filhos dos crentes devem ou não ser batizados. Como devem os cristãos encarar os seus filhos? Como pequenos pagãos que não pertencem a Deus, mas que precisam de se converter? Como filhos de Deus, que precisam ser educados, treinados para se conhecerem como cristãos e ensinados que pertencem a Jesus Cristo. Quando nós batizamos nossos bebês, antes mesmo que eles possam compreender o que lhes está a acontecer, estamos agindo conforme nossa crença de que os nossos filhos são membros do povo da aliança de Deus. Eles, junto conosco, foram chamados e separados para serem o povo de Deus. Eles estão incluídos. Eles não precisam esperar até algum momento mais tarde na vida, quando tiverem uma experiência de conversão para receberem a marca de Deus, porque eles já pertencem. Quando o Senhor chamou Abraão e fez uma aliança com ele fez promessas não apenas com Abraão como indivíduo, mas também a seus descendentes. E quando ele fez isso, ele disse: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis capítulo 17, versículo 7. E o sinal e selo daquela aliança era a circuncisão. E todos os meninos na casa de Abraão foram circuncidados. Disse Deus a Abraão, em Gênesis 17, versículos 10 e 12, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Muitos evangélicos dizem que esta era, sim, a prática da antiga aliança, mas que agora estamos vivendo na época da nova aliança. A situação, então, é diferente. O batismo não é como a circuncisão e a nova aliança é diferente da antiga. Alguns até se referem ao fato de que a circuncisão era, obviamente, uma prática em que apenas os meninos podiam participar. Só eles podiam receber essa marca. Mas nós precisamos questionar essa presunção. Primeiro de tudo, um conceito fundamental que precisamos considerar é este. A nova aliança abriu as portas para os gentios. Este é um dos principais temas do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. O relacionamento entre os judeus e os gentios no povo de Deus da nova aliança. Portanto, nós podemos dizer que a nova aliança é mais expansiva, mais abrangente do que a antiga. Embora, sob a antiga aliança, os gentios sempre fossem bem-vindos para se juntarem ao povo da aliança de Deus. Mesmo nos tempos do Antigo Testamento, era assim. Mas, se consideramos que a nova aliança é mais inclusiva do que a antiga desta forma, como poderia ser que a nova aliança se tornaria mais restritiva do que a antiga aliança, quando se trata dos filhos dos membros do povo da aliança? Os descendentes de Abraão foram incluídos. Eles receberam as promessas, eles receberam as bênçãos.
Os descendentes de Abraão receberam a marca da aliança. Na verdade, todos em sua casa, sejam descendentes fisicamente dele ou não, receberam a marca da aliança. Pergunta 73. Então, por que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados? Resposta. Deus fala assim por uma razão importante. Ele nos quer ensinar que o sangue e o Espírito de Cristo removem os nossos pecados, assim como a água remove a sujeira do corpo. Porém, ainda mais importante, ele nos quer assegurar, por meio dessa garantia e sinal divinos, que somos tão verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, assim como somos fisicamente lavados com a água. Pergunta 74. As crianças pequenas devem ser batizadas? Resposta. Sim. As crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim, as crianças, por meio do batismo como sinal da aliança, devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que, na nova aliança, foi substituída pela instituição do batismo. Então, por que é que com a instituição de uma nova dispensação, uma dispensação alargada da aliança, a membresia no povo da aliança de Deus e a participação no sacramento da nova aliança, o batismo, se tornariam mais restritivas? Na realidade, embora haja mudanças na nova aliança, não houve mudanças para mais restrições. De fato, é exatamente o oposto. E a segunda coisa que precisamos considerar é quem somos. Quem somos nós como povo da nova aliança de Deus, de acordo com o Novo Testamento? E especificamente conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Quem somos? Nós somos os filhos de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículos 7 a 9, diz: Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. E como é que Paulo se refere à Igreja de Cristo? Como o Israel de Deus, judeu e gentil, unido em Cristo. Gálatas capítulo 6, 15 e 16. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou podemos dizer, sobre eles, isto é, sobre o Israel de Deus. Embora haja definitivamente mudança e desenvolvimento na nova aliança, essa mudança não significa a exclusão dos nossos filhos do povo de Deus e como destinatários apropriados do sacramento do batismo. Nossos filhos pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Eles, como os adultos na congregação, recebem as mesmas promessas, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Assim confessamos, seguindo a própria Escritura, que as crianças, por meio do batismo como sinal e selo da aliança, devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Nossos filhos pertencem. Eles não e nunca devem ser excluídos.